Imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 6 de novembro de 2023. Eu sou Felipe Nascimento, estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro nesse comecinho de semana. O Ibovespa, nesse momento, sobe 0,18%, sustentando aí 118.368 pontos. Chegou a oscilar bastante, chegou até mesmo a tentar chegar próximo ali dos 119 mil pontos, assim como na mínima intradiária chegou a passar até para o patamar negativo, com muitas movimentações do mercado nessa segunda-feira, sustentado por algumas notícias que estão tomando conta do cenário do mercado financeiro. Primeiramente, toda a situação envolvendo Estados Unidos, toda a situação envolvendo as taxas de juros lá nos Estados Unidos, com a curva, com as treasuries abrindo suas taxas, aumentando suas taxas e das mínimas intradiárias, chegando a ser precificada a taxa de 10 anos a 4,61%, 4,62%. Tá certo, é um patamar ainda bastante abaixo do que a gente viu nos últimos dias, que chegou a 4,92%, 4,93%. Esse fechamento, depois das falas de Jerome Powell na quarta-feira, depois do payroll na sexta-feira, a gente viu as taxas fechando. Mas agora, tentando uma reprecificação, movimentando o mercado de títulos lá nos Estados Unidos. Tanto é que o Tesouro teve que fazer mais um leilão, teve que fazer mais uma movimentação de leilão nessa segunda-feira, e esse leilão tentando segurar um pouco desse ímpeto das taxas por lá. Claro que quando a gente vê a movimentação lá nos Estados Unidos, a gente acaba também sentindo algum tipo de movimento aqui no Brasil. Isso aconteceu no fechamento das taxas, quando a gente viu a curva de juros aqui no Brasil fechando também, né? Perdendo, né, toda aquele ímpeto de alta que a gente viu há algum tempo, e o que acabou ajudando a precificação de alguns ativos. Hoje a curva abre um pouco, também sustentado pela movimentação lá fora, mas claro, o cenário doméstico segue no radar, segue dando o tom aqui no mercado brasileiro, muito por conta da questão fiscal. Risco fiscal é o nome da semana, é o nome da situação que a gente vai ficar monitorando, que o mercado vai ficar monitorando, principalmente pelo fato de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue sugerindo que a meta fiscal vai continuar zero para o ano que vem, enquanto pessoas próximas ao governo vêm sinalizando que existe uma necessidade de rever essa meta, inclusive não de repente pelo governo, mas pela lei de diretrizes orçamentárias, que essa meta seja alterada, que haja sim uma percepção de déficit de pelo menos 0,5 ponto percentual no ano que vem. Então toda essa situação acaba fazendo, né, algum tipo de ruído, trazendo algum tipo de instabilidade para o mercado financeiro. Se
por um lado, existe a possibilidade de manter zero, se por outro lado existe a possibilidade de mudar a meta, o ministro Fernando Haddad tenta segurar essa mudança da meta, pelo menos até março do ano que vem, quando vai sair aquele relatório das contas públicas sinalizando se está com déficit, se não está com déficit, como que foi a arrecadação, se as arrecadações estão sendo boas ou não. Inclusive, não de repente em março, mas já tem gente comentando que a meta pode permanecer assim agora e ser mudada em dezembro. Ou seja, mais dúvidas do que certezas referente à meta fiscal. Ainda mais quando mais cedo, a gente teve um evento do BTG, onde falou o ministro Fernando Haddad, onde falou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles falaram sobre meta fiscal, falaram sobre o cenário econômico e até mesmo os presidentes do Legislativo dizendo que não tem rixa com o governo, que o que o governo pede e propõe para ser votado, eles estão fazendo força-tarefa, eles estão fazendo toda a movimentação para ser votadas as pautas importantes para o governo. Mas mesmo assim o mercado ainda segue reticente, segue pé atrás e não conseguindo, de repente, capturar todo o movimento de mais, entre aspas, tranquilidade que a gente está vendo lá fora. E aí, toda essa movimentação acaba pesando um pouco para os ativos daqui. Tanto é que muitos dos ativos que a gente viu na sexta-feira dispararem, com toda a movimentação de otimismo do mercado, hoje já recuam, hoje a gente já vê uma realização de lucros, hoje a gente já vê uma queda até mesmo importante de vários ativos. Além disso, a gente está com fiscal no radar, está com temporada de resultados no radar, são mais de 150 empresas divulgando seus números apenas nessa semana. Quero ver os analistas cobrirem tudo isso, quero ver fazerem análise de todos esses balanços em tempo real. Ou essa semana os analistas não vão dormir, só na base de energético e de café, por conta de tantos resultados que vão sair. Hoje cedo já saiu BB Seguridade, já saiu Gol, já saiu Embraer, já saiu Banco Inter, além dos resultados da semana passada que ainda estão repercutindo, como da própria CVC. Logo depois do fechamento do mercado tem Itaú, na quarta-feira Banco do Brasil, na quinta-feira Petrobras, ou seja, grandes empresas, grandes balanços sendo aguardados aí pelos investidores para saber, para onde que vai, qual que vai ser a linha mais importante, qual que vai ser o guidance, qual que vai ser, exatamente o resultado trazido nesse terceiro trimestre. E a gente, obviamente, vai comentar resultado, a gente vai comentar toda a movimentação macro aqui também, com ele, Marco Saravalli, que já está chegando na bancada do BMC Market, às 2h38. Muito boa tarde, Marco Saravalli. Tudo em ordem, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer. Muito boa tarde Felipe, boa tarde a todos. Estamos de volta aqui nessa semana. Semana passada parecia que estava tudo resolvido, que a gente já tinha caminhado aqui para uma solução, desde da quarta-feira à tarde, quando o Fed, o presidente do Banco Central Americano, decidiu pela manutenção de juros e o mercado começou a precificar de que, principalmente depois do payroll na sexta-feira, um número bastante fraco, pior do que as projeções, e alguns analistas já colocando um possível cenário de recessão cada vez mais provável, saindo da possibilidade, caminhando para uma maior probabilidade de acontecer. Alguns indicadores já sinalizando que talvez os Estados Unidos já estejam em recessão nesse ano de 2023, depende dos indicadores, mas o PIB ainda talvez um esperado, uma esperança, uma possibilidade de termos essa recessão lá no primeiro semestre de 2024. Então, essa leitura continua sendo decisiva e por aqui o mercado ainda com uma incerteza muito grande em relação aos próximos passos da política monetária. Alguns analistas começando a colocar alguma pressão de curto prazo na inflação corrente, na inflação desse ano. E pelo contrário, a gente vê algumas revisões para baixo e temos algumas revisões importantes para cima da inflação desse ano, ainda muito no limite do que seria o teto estipulado pela meta da inflação para esse ano. Mas, como o Felipe falou, terminando a temporada de balanço nos Estados Unidos, a gente já tem mais de cerca de 400 empresas que já divulgaram seus balanços lá fora
E aqui no Brasil, a maior parte, né, deixa para esse final, né, da temporada de balanço, lembrando que oficialmente a gente tem até o dia 15 oficialmente desse mês de novembro, né, usualmente 45 dias aí corridos após o fechamento do trimestre. Os resultados têm vindo bons, não são resultados ruins do lado operacional, ainda com dúvidas em relação à lucratividade final, algumas empresas divulgando aí não recorrentes, né, alguns ajustes, né, no caminho, mas de certa forma tem feito a lição de casa, de uma certa forma as companhias listadas têm conseguido entregar bons números, né? Mas lembrando, só para reforçar, a semana passada a gente teve talvez Nasdaq e outros índices nos Estados Unidos sendo melhor semana nesse ano de 2023, talvez desde 2022 a gente não via uma semana tão forte, tão alta, né? Principalmente quarta, quinta e sexta-feira, para quem veio aqui para o feriado. E a gente começou a discutir se a gente está entrando num novo ciclo de alta, né? Principalmente o ciclo desse famoso rally de final de ano. Então acho que essa discussão que a gente entra nessa semana, particularmente a agenda econômica um pouquinho mais tranquilo, né? A gente não tem grandes indicadores, então o que fica no radar realmente é o balanço político, né? O balanço político, decisões aqui internas e também os balanços corporativos, né? Destacando esses dois pontos no Brasil e no mundo. Então, vamos acompanhar muito de perto. Como o Felipe falou, aqui no Brasil a gente tem uma programação de mais de 150 empresas divulgando resultados nessas próximas 2 semanas, né? Principalmente nessa semana, agora uma concentração muito grande e balanços importantes, né, para serem divulgados. Então, todos os olhares para os resultados corporativos aqui no Brasil. Saravalli, todo mundo monitorando, né, esses resultados para entender exatamente o que as empresas fizeram ao longo desse último trimestre e todo mundo monitorando para frente, né? Você falou do Boletim Focus, algumas revisões, por mais que no Boletim Focus especificamente não tenha revisão, a gente já começa a ver muita gente fazendo projeções, né? De IPCA, que talvez o IPCA de sexta-feira pode trazer alguma surpresa, pode trazer alguma movimentação, pode rever, né, principalmente por algumas pressões mais altistas, e isso tem sido colocado ali como um ponto de atenção nesses indicadores que estão para sair, né, e até mesmo na condução da política monetária com essas pressões aí, né? Exatamente. O recado, né, a gente, até daqui a pouquinho a gente vai dar com os nossos entrevistados. E essa acho que é a discussão. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma divergência muito grande nesses números, né? Parece pouco, mas a gente tem alguns economistas colocando a inflação a 4,5%. Ao mesmo tempo, a gente tem economistas de grandes casas, grandes bancos, colocando a inflação projetada para esse ano de 2023 a 4,9%, mais próximo de 5%. É um cenário completamente diferente. Então, esse recado que a gente precisa entender. Qual que é a maior probabilidade? Caminharmos para 4,5%, como a gente até vinha vendo no Boletim Focus, ou a gente pode ter algumas pressões altistas de curto prazo e revisarmos as projeções para 4,8%, 4,9%, como a gente já vê alguns grandes bancos, né? É o famoso que a gente já tem passado o recado aqui no marketing, é o famoso cenário se tem cartinha ou não do Banco Central. Ele está mudando muito rápido, né? E como eu falei, o lado do combustível, tudo pode acontecer. A gente pode ir em poucos dias o petróleo para 90, 95 dólares, como o petróleo pode ficar nessa casa de 85 e até entregar talvez até uma possibilidade, que não está em cenário nenhum, ninguém foi falando disso, cenário até de uma possibilidade de redução da gasolina nesse curto prazo. Mas a verdade é, a gente tem uma distorção, uma paridade, né, muito grande das projeções de inflação. É importante acompanhar o IPCA durante esses próximos dias, para a gente entender, é mais provável 4,5%, ótimo, bom para o Banco Central, bom para o governo atual, 4,9% vai ser barulho novamente, né? Esse é o recado que a gente vai precisar entender, qual que é o cenário mais provável para acontecer, né? E se a gente tiver realmente, dos últimos 30 dias para cá, a gente tem muito mais ruídos, muito mais notícias negativas que possam impactar negativamente a projeção de inflação do que otimista, né? Talvez o grande recado otimista no mundo seja o payroll, né? Seja uma atividade econômica americana um pouco mais fraca. Mas todos os outros indicadores mostram um maior nível de desconforto e é isso que os economistas têm reforçado nas suas projeções, né? Revisando para cima. Não é a maioria, né? Mas a gente já começa a ver, e principalmente eu acho que eu posso citar aqui até publicamente porque saiu hoje o Itaú. Então, o BBA, colocando a projeção em 4,9, pessoal. 4,9
é um índice bastante ruim. Eu acho que traria até a incerteza do Banco Central de diminuir a velocidade até mesmo antes, né, do que vem sinalizando a curva, vem sinalizando os economistas. Lembrando que a gente viu na semana passada 2 novos cortes, né, de 50 basis points nessa reunião de dezembro e em janeiro, talvez comece até a questionar se o corte de 50 basis points está de fato contratado para janeiro, né, se vier uma inflação fechando nesse ano, rodando mais próximo de 5%. Pois é, Saravalli. Mais cedo a gente conversava com a Andrea Ângelo, né, estrategista de inflação da Warren Hena, ela que... e a casa, na verdade, né, Warren Hena, que tem uma projeção de inflação bastante dentro da meta, né, 4,5%, já disse que agora reprecificou para 4,6%. É pouca coisa de elevação? Ainda está dentro da meta? Está, né, do teto da meta. Mas até os mais otimistas, né, algumas casas mais otimistas que a gente tem visto, já estão revisando, já estão preocupados com toda essa situação. Quem não está tão otimista assim, já coloca a perspectiva de inflação mais para cima ainda. E tem um componente, ô Saravalli, aí eu queria expandir um pouco contigo essa conversa, porque você muito bem comentou, talvez o payroll seja a notícia boa que acabou trazendo um certo otimismo, trazendo uma certa melhora no ambiente, mas aí, de um lado, saiu um pouco do peso do cenário internacional, por outro lado, veio um pouco mais o peso do cenário doméstico com toda essa situação da meta do déficit primário no ano que vem. E isso até mesmo o ministro Fernando Haddad falando, né, que se tivesse uma mudança na meta, se tivesse interrogações na meta, isso provocaria reflexo no dólar, na inflação, na taxa de juros, ou seja, uma reação exacerbada em vários pontos importantes da nossa economia. Então, se por um lado o payroll tirou um pouco do peso das costas, o fiscal já voltou a pesar. E aí agora a pergunta se melhorou lá e piorou cá, como que esse peso aí vai continuar ao longo dos próximos dias, porque a gente pesava o sobrepeso do cenário externo. Internacional. E agora talvez o sobrepeso esteja vindo do cenário doméstico, né? Então o jogo virou, mas a gente continua com o sobrepeso nas costas. E o que a gente tem de incerteza para o mercado local, né, em termos de inflação corrente, a gente já tem um cenário que para mim é bastante disperso. Quando eu coloco isso na projeção de inflação de longo prazo, 24, 25, 26, acho que a dispersão é maior ainda, né, porque a gente tem as inflações projetadas rodando muito distante ali do centro da meta, que o Banco Central tem falado sobre essa falta, né, desancoragem das expectativas. Então, justamente esse recado. Quando de uma semana, um pouco mais de uma semana para cá, o presidente começa a sinalizar com essa possibilidade de revisões da nossa meta fiscal de 2024, sobretudo 2024, traz muita incerteza para o mercado e, como o Felipe falou, não só o que a gente poderia ver, já tem visto em algumas projeções revisando para cima a expectativa de inflação, e acho que são dois efeitos ruins, que de certa forma eles andam na mesma direção, né? A gente tem visto revisão para cima da inflação para 2024 e temos revisto também a redução das projeções de PIB para 2024 também. Então é PIB menor, inflação maior, ou inflação maior nessa ordem, né? Inflação maior, PIB menor para 2024 e um peso cada vez mais, né? cada vez maior em relação à política fiscal, né? Então, se tivermos um principal assunto, que acho que foi o grande elogio, né, que todo mundo, de certa forma, um pouco mais, outros menos, mas elogiaram a apresentação do arcabouço fiscal, né? Por que a bolsa subiu? Por que a curva fechou lá em março, abril, maio, junho, né? Por conta da apresentação, do bom encaminhamento do arcabouço fiscal. A recíproca também é verdadeira, né? Se a gente entende que o arcabouço fiscal vai ficar num PowerPoint, numa apresentação, não vai conseguir, não é execuível, não vai conseguir ser executado, quanto maior essa chance, mais a curva vai abrindo, mais a gente vai vendo que não vai conseguir ser implementado, né? Mais esse risco fiscal volta a prevalecer aqui no Brasil e, como o Felipe falou, maior expectativa de inflação de longo prazo, né? É difícil a gente trazer. Então, a grande discussão entre os economistas de bancos, corretoras, né? Nesse exato momento, é justamente isso. Qual que é a inflação, qual que é a taxa de juros terminal no Brasil? Terminal no Brasil a gente fala final de 24, começo de 25.
há 2 semanas atrás a certeza era, ela vai para 9%. Né? Pode ser que o ritmo seja 50 base points, depois para, depois diminui, vai de 25, 25. Esse era o cenário base há poucas semanas atrás. Hoje o cenário base, até o Boletim Focus, que é o mais atrasado, mais conservador possível, já não fala. Fala 9,25, caminhando para 9,5%, né? E talvez virando consenso ali. Se chegar, né? Se chegar. Então e mudou muito rápido, né? Mudou de 2 semanas para cá. Está virando consenso que não vamos voltar para baixo de 2 dígitos, não vamos voltar para 1 dígito na nossa taxa de juros terminal. Né? De novo, o que é terminal? Final de 24, começo de 25, não temos condições. E isso muda drasticamente, né? Toda a projeção, todo o custo de capital aqui no país. Ô Saravalli, a gente discutia bastante a respeito do diferencial de juros, né? Brasil e Estados Unidos como sendo um argumento para não cair tanto assim, pelo menos com todas as incertezas do cenário externo. O peso está mais mesmo para o fiscal, esse diferencial de juros. O Fed não sinalizou nada, né? Por mais que o Peru tenha vindo bom, por mais que a coletiva do Jerome Powell tenha vindo num tom interpretado ali como mais dovish, não necessariamente contundente, forte, hawkish, né? Não sinalizou nada que parou por ali, não sinalizou nada que vai começar a cortar no ano que vem. Enfim, essa situação do diferencial de juros ainda está pesando, ainda está trazendo diferenças e possibilidades de não cortar tanto assim o juro. É isso que também está trazendo mais incertezas em relação a essa taxa terminal, né? O cenário ainda... Não só para a inflação e juros aqui no Brasil, mas a gente também tem todo o efeito no câmbio. Né? Então, de um lado, a gente tem um Banco Central americano que sinaliza que não teremos novos cortes de juros, né? Novos aumentos de taxa de juros, mas também sinaliza que vai permanecer nessa taxa elevada por muito tempo, né? Superior a 5%. A gente não vê nenhum grande otimismo em relação à inflação, porque a gente tem... talvez o mercado entendendo que possa passar por um movimento de recessão ou de um crescimento mais fraco nos Estados Unidos, isso trazendo a inflação para um ritmo mais fraco de uma forma mais rápida. Mas é cedo ainda para dizer, talvez isso aconteça de uma forma mais evidente no primeiro semestre de 2024. Então também temos essa leitura. Mas como o Felipe falou, se a gente está reduzindo aqui os juros, né, e os Estados Unidos não tem nenhuma sinalização de reduzir os juros por lá, esse diferencial de juros vai ficando menos atrativo investir aqui no Brasil. Então a gente continua, né, fechou aí o mês de outubro, por exemplo, aqui no Brasil, né, de aportes, né, de investidor estrangeiro começando a fazer essa conta. Pô, será que eu vou continuar aplicando no Brasil se eu tenho taxas norte-americanas num perfil muito menor, mas que também me fazem uma alta rentabilidade? E acho que até fazendo um paralelo, que talvez no curto prazo os investidores até de renda variável estejam mais conservadores, né? Também olhando um pouco essa taxa de juros. Como a gente consegue espelhar isso? Acho que a grande referência que a gente tem hoje, foi publicado hoje, foi o balanço da Berkshire, a empresa, né, do Warren Buffett, nunca teve com uma posição tão grande de caixa na mão, né? Ou seja, se o Warren Buffett não está conseguindo encontrar as empresas para alocar o seu capital, ele prefere, não, espera aí, deixa eu fazer um pouquinho mais continha, deixa eu fazer umas contas, esperar um pouquinho, deixar um pouquinho aqui no caixa. A gente está falando aí de hora, se não fala memória, que 150 bi, 157. 157 bilhões de dólares. Então, se o Warren Buffett tem 157 bilhões de dólares e não sabe onde alocar, né, primeiro, poderia me ligar, né? Ou segundo, ver BMC News. Mas provavelmente ele não sabe onde alocar. Ele fala, vou comprar mais Apple, né? Já tenho quase a empresa toda, né? Aonde que ele vai alocar? Ele nunca esteve com uma posição tão grande de caixa, que é um pouco desse cenário. Prefiro deixar lá rendendo do que fazer alguma alocação aqui, tomar risco maior. Então, acho que isso ilustra bem do que está acontecendo no mundo. E não é só o Warren Buffett, a gente já mostrou aqui no Sala Gráficos numa sexta-feira um pouco da posição dos clientes private do Bank of America. Mesmo recado, é como se fosse o mesmo recado do Warren Buffett. Está uma posição de caixa muito grande, né? Muito elevada, acho que talvez historicamente nunca se viu, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, uma posição tão grande. Tá certo que o Warren Buffett tem um histórico, né, de uma rentabilidade bastante forte ao longo dos anos, mas também não tá ruim deixar nos títulos do Tesouro lá nos Estados Unidos, né, Saravalli? 157 bi
pegando uma taxa de 5% ao ano, também não está ruim, né? Daria para trocar de telefone, né? Comprar um da Apple. Comprar um telefone novo. Mas é justamente esse recado, né? É uma taxa que rentabiliza muito bem o capital, né? A gente está falando de uma taxa aí que poderia se aproximar, talvez, alguns retornos sobre dividendos de algumas empresas, né? Se você pegar 3, 4, 5, 6% de retorno sobre o capital, né? Para que vai tomar risco? Se a gente olhar para o próprio portfólio do Warren Buffett como um todo, a gente tem ações, talvez poucas, a minoria que está com uma boa performance nos últimos 12 meses, mas a gente tem várias ações no portfólio, pode ter um peso menor, mas várias ações com retorno negativo, né? Então, até o Warren Buffett deve estar tomando essa decisão. Por que eu vou comprar mais Coca-Cola nesse momento se a gente pode ter uma recessão forte daqui para frente? Será que é o momento agora de aumentar a posição em consumo, alguns cases? Então, é um cenário que traz essa incerteza e continua gerando esse conservadorismo. Mas a gente lembra também que depois de quarta, quinta e sexta-feira, o famoso rally de final de ano ele pode estar presente, né? Não está descartado um Warren Buffett pegar 20% desse caixa, né? Pegar lá seus 30 bilhões, 40 bilhões de dólares e fazer umas comprinhas também, né? E aproveitar algumas oportunidades. Porque quando a gente olha para os resultados, pelo menos das empresas listadas aqui no Brasil, a gente tem empresa ainda negociando 2 vezes a geração de caixa, 3 vezes a geração de caixa. Tem empresa que a gente vai falar daqui a pouquinho no terceiro bloco, mas que vai entregar no ano que vem 10, 11, 12% de dividend yield, né? Mostra que os ativos ainda estão muito descontados e com uma certa dose de previsibilidade. Não é uma empresa que vai entregar 12% de dividend yield, mas depende de petróleo, por exemplo, no caso da Petrobras, né? Se o petróleo tiver $50 é uma coisa, se tiver 100 é outra. Não, empresas previsíveis, que têm uma boa geração de caixa, têm uma previsibilidade, como seguradoras, e estão ainda negociando a múltiplos muito baixos e com o dividendo esperado, projetado muito alto. Então, né, se eu pudesse de novo passar, se o Warren Buffett estiver nos assistindo, puder passar um recado para ele agora, né, direto na câmera, eu falo, acho que talvez seja a hora de usar um pouco esse caixa, né, de gastar um pouquinho esse caixa, os preços estão atrativos. Pelo menos com um pezinho, né, Saravalli? Olhar uma empresa... sair 150 bilhões, né? Aperta lá e vou comprar um. Não dá nem para fazer o Pix, mas porque lá não tem Pix. Mas pelo menos colocar um pezinho, tirar uns 10, 15, 20% aí desse montante para colocar em algumas empresas. E não precisa ser nem empresa diferente do portfólio, né? Tem muitas empresas do portfólio da Berkshire que também poderiam experimentar esse aumento de posição, né? Ele recentemente fez uma movimentação bastante forte em petróleo, né? na Occidental Petroleum, e aí eu me lembro até das palavras do próprio Marco Saravalli, que fala sempre bom ter um pouquinho de petróleo, né? E ele escutou. Ele escutou, e aí olhando para as empresas disponíveis, essa aí acabou sendo uma empresa interessante. Mas é justamente isso, né, Saravalli? Nesse mundo ainda incerto, de repente você commodity, algumas empresas mais exportadoras, algumas mais atreladas ali a um ciclo favorável, né, acabam sendo as boas pedidas nesse momento. E até essa semana a gente tem, né, balanço de Petrobras, a gente tem outras empresas divulgando seus resultados, e a gente não tem dúvida. E eu não estou falando aqui se vai ser maior do que o projetado, melhor, se vai crescer ou se vai cair a receita, a geração de caixa. Mas uma certeza a gente vai ter a geração de caixa muito forte no setor de petróleo como um todo, seja na Petrobras, na Prio, na 3R. Todas as empresas estão gerando muito caixa. E quando eu falo geração de caixa, é geração de caixa operacional, já fluxo de caixa é livre, né? O que está sobrando para o acionista ali. A gente não vê isso acontecendo em varejo, em outras empresas que estão consumindo caixa. Então, se a gente quiser ter uma posição em setores que estão gerando caixa, é o setor de commodities, principalmente o setor de petróleo, né? É lógico que as empresas ali, Prio, outras juniors, elas não estão no momento de distribuir dividendos, né? Mas se ela tivesse daqui a, vamos projetar, né, 2, 3, 5 anos para frente, elas também vão se tornar boas pagadoras de dividendos, não tenho dúvida, que é um pouco do que está acontecendo na Petrobras. E até assim, se estranha, né? Um dia como hoje, muito volátil, sobe e desce, praticamente o Bovespa tem um setor só se isolando,
Mas a Petrobras ali, ela não quer cair, né? Porque todo mundo fala assim, mas está caro, mas já subiu 100%. A gente não teve nenhuma realização de Petrobras, né? Caiu muito pouco desde a máxima, assim, está num preço ainda... E todo dia entra ali comprador e vai se sustentando uma certa dose de valorização, né? Então acho que tem muita gente ainda se posicionando para esse resultado. Para quem subiu cerca de 80% ao longo do ano, caiu 8%, não caiu muita coisa desde a máxima, né, Saravalli? É pouquinha coisa. Mas a gente vai continuar falando daqui a pouquinho sobre Petrobras, sobre esse setor que você falou, que está praticamente todo mundo subindo. E claro, a gente vai continuar falando aqui desses movimentos do mercado aqui no BMC Market. Inclusive são 3 horas da tarde e a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho você que está aqui com a gente no BMC Market, vai continuar acompanhando essa nossa conversa aqui comigo, Marco Saravalli, nosso convidado que já está chegando aqui logo depois do nosso intervalo comercial. Então você que nos acompanha no nosso portal, também no YouTube, na TV fechada, também no Profit da Nelogica, continue com a gente, BMC Market volta já já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Ion. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 3 minutos. Nesse comecinho de semana bastante movimentada com os resultados, já querendo falar até mesmo com o Marco Saravalli de alguns resultados que saíram nessa manhã. O Saravalli estava monitorando, né? Inclusive Banco Inter, que divulgou seu resultado. O Inter trouxe ali lucro recorde, né? Mais 104 milhões de reais, revertendo o prejuízo que teve no mesmo trimestre do ano passado. Uma melhora, né, no ROI, melhora na inadimplência, melhora nas margens, melhora em captação, melhora em vários aspectos, né? E eu até comentava mais cedo, né, com pessoal que está fazendo o jornal aqui com a gente, foi, poxa, eu achei que o Banco Inter fosse ter um desempenho melhor aqui no pregão de hoje, mas não foi o que está acontecendo, né? Tá certo que tem a listagem lá fora, a gente tem BDR aqui no Brasil, mas mesmo assim, os investidores, o que aconteceu? Será que não gostaram de um resultado tão redondinho, interessante assim do Banco Inter?
ou a estar atrelado ou estar sujeito, né, às questões lá dos Estados Unidos e toda essa movimentação que a gente está conversando de incertezas atrapalha um pouco o desempenho das ações do Banco Inter, hein, Saravalli? O que será que está acontecendo? Para mim também uma surpresa, chegou, né, a ensaiar uma alta na abertura do pregão, a ser bem recebido e acho que quase todos os comentários, inclusive o meu comentário, minha análise, a minha percepção foram resultados muito bons, né? Numa sequência de melhora dentro da programação, a companhia vem passando por esse ciclo bem característico, né? E agora é o próximo ciclo, talvez 23, 24, de trazer rentabilidade dentro da base, né? Então, assim, o custo de captação mais baixo, né? Clientes crescendo a base de clientes, você trazendo realmente uma rentabilidade cada vez maior, né, para a base, para todos os acionistas de uma forma geral. Então, uma sucessão, acho que todos os principais indicadores ali nós tivemos surpresas positivas, né? Quando eu olho, lógico, para o lucro em si, ele veio ligeiramente acima das projeções. As projeções já rodava ali na casa dos 90, 95 milhões, era a nossa expectativa, veio 6, 7% acima das projeções, ok, veio bom. Mas todos uma sequência de indicadores positivos e também contrata um bom ano de 2024. Tá? Se a gente fizer uma projeção, o banco rodando aí na casa dos 5% de ROI, de rentabilidade, começando realmente a entregar rentabilidade sobre o patrimônio, mas já contrata uma boa expansão, podendo, né, talvez até dobrar, ou mais do que dobrar a sua rentabilidade em termos de patrimônio para 2024. Então eu esperava realmente uma leitura bastante positiva. O que a gente precisa entender é que a gente teve alguns movimentos aí de valorização recente dos ativos e pode entregar simplesmente uma realização de lucros. O que dá a entender também, pelo tipo de investidor, é que talvez possa ter investidores aí que a gente chama de alta frequência, né? Particularmente hoje. Né? Então, assim, operam muito, mudando de posição relativamente rápido, enfim, forçando talvez algum movimento de realização mais forte. Mas, em termos de holder, né, não vejo nenhum motivo para tirar, né, esse mérito do banco. Né? Pelo contrário, acho que seria muito mais comprador depois desses resultados do que justificar algum risco de continuar esse movimento de realização de lucros. Né? Não vejo nenhum grande motivo para continuar novas quedas, pelo contrário, né? Vamos seguir numa tendência positiva, tudo mais constante. Acho que tiver uma sucessão de números positivos e a gente precisa entender o que vai ser 2024, mas sinaliza um ótimo ano seguindo a mesma tendência. Mais uma sinalização também para o setor, né, Saravalli? O setor bancário, os dois resultados que tivemos até agora, claro que uma coisa é o Santander, outra coisa é o Inter, né? São instituições bastante diferentes e com perfil diferente, mas mesmo assim, dois resultados que não depõem contra o setor, né? O setor continua trazendo uma percepção saudável ali, né? Continua bem. E acho que o principal indicador, se a gente olha num contexto que vai ser uma minha pergunta já também para o nosso entrevistado, já a gente revela quem que mas é também o comportamento da inadimplência, né? Não parece ter piorado. No Inter a gente consegue perceber menos, mas no Santander a gente não tem um nível de piora tão drástico assim da inadimplência, né? Será que o que promete é o quarto trimestre, que tem um balanço, né, de lado bom, 13º, né, mais dinheiro na mão da população, mas também brasileiro muito consumista. Vamos ver o que pode ser o comportamento da inadimplência daqui para frente. Acho que esse é o grande assunto para o setor bancário nos próximos 2, 3 trimestres, né? Mas a gente não vê nenhuma grande piora nos balanços divulgados até então, né? Maravilha, Saravalli. É isso aí. E claro que você já deu o tom. Vamos então chamar nosso convidado, o Sérgio Machado, sócio-gestor da MAG Investimentos, já está aqui conosco. Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no BMC Market. Prazer falar contigo novamente. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar contando uma ilustre companhia. Sempre bom a ilustre presença. Ô Sérgio, a gente estava até comentando mais cedo, né, toda essa movimentação do nosso mercado que se animou na sexta-feira, ganhou volume, ganhou preço, ganhou, né, novos ares, se a gente pode dizer assim.
com a situação talvez melhorando lá nos Estados Unidos, mas a gente ainda tem o peso do fiscal aqui no Brasil. Sobrepesando essas coisas, né, e colocando cada qual no seu lugar, o que mais te incomoda, o que mais está te chamando a atenção para puxar, né, um otimismo ou um pessimismo? Melhora no ambiente lá fora pode ser melhor do que a piora do ambiente doméstico, ou a gente aqui pode ter mais coisas para ter pé atrás do que olhar lá para fora nesse momento? Bom, aqui, de alguma forma, é um processo que a gente tem visto desde quando melhorou o humor no primeiro trimestre. Assim, o mercado não quer torcer contra, né? Você tem uma postura que ela tem sido, inclusive, muito leniente, né? Com todos os ruídos que houve partindo de Brasília, a gente sempre teve um comportamento do mercado muito tranquilo, né? E se você olhar até o dia da sexta-feira, onde na hora do café com os jornalistas foi soltada a bomba do 0,5 não é nada, o mercado estava querendo melhorar de humor. Você estava no high do dia da bolsa, no low do dia de juros, no low do dia de câmbio, né? Então a gente piorou ali por mérito totalmente nosso, né? E na quinta, sexta-feira, é aquela história, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Chegou quinta-feira, o FONC maneirou muito o discurso, né? Aquela coisa, o próprio muito alto por muito tempo diminuiu a percepção, e mesmo o começo dos cortes diminuiu, e a chance de um aumento adicional também diminuiu bastante. Ou seja, você só teve boa notícia. E o mercado respondeu na sexta-feira, e sem contar que teve aquela palavra mágica, vamos vender menos dívida. Porque a gente estava com tinha um nó górdio aí que estava atrapalhando muito, que era o comportamento das taxas longas das treasuries, né? Então, essa parada deu o primeiro movimento bem forte de mudada de humor, e na sexta-feira a gente teve a cereja do bolo, que foi um payroll muito aquém do esperado, e como a gente está naquela época do que é bom é ruim, o que é ruim é bom, veio ruim, mas ficou bom. Então, aí andou, e nós fomos nós fomos de carona fortemente, impressionante aqui. Eu fiquei impressionado com a força naquela sexta-feira, um between de feriado, né? Normalmente um dia meio borocochô, e o mercado reagiu de uma forma muito positiva. Então, o que eu acho que está se mostrando, né? A própria, você vê que hoje está o mercado lateral, e sendo que depois do fechamento a informação que vinha assim, não, vamos melar mesmo esse déficit zero, vai para cima, tinha uma percepção que hoje podia dar uma azedada, e não azedou. Então, assim, e aquela história, mais uma vez, o pessoal está passando uma maionese no sapo e engolindo o sapo, porque você vê que agora falam, não, se a gente empurrar o déficit para o ano que vem aí, melhora, sabe? Então o mercado está querendo ficar de bom humor, ele quer esse diabo desse rally de fim de ano, ao que tudo indica, nem que seja na marra, né? Mas também está cedo ainda, dia 2 de novembro, 3 de novembro, para começar o rally de Natal. O Papai Noel não aguenta, né? Ele abre o bico no meio do caminho aí. Boa, Sérgio, muito boa tarde. Fala, Marco. Tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Até eu estava vendo aqui, falando com o Felipe, sobre uma projeção, não sei se chegou a ver, o Itaú BBA revisou para cima a projeção de PCA para esse ano de 2023. A gente está vindo com algumas projeções para baixo, né, de 4,9, 4,8, 4,7, e tem algumas projeções apontando por 4,5, né, esse ano, né? Então são duas perguntas. Por que está havendo essa divergência, né? Essa distribuição tão grande, de certa forma? E quais são as novas notícias? Será que o mercado colocando um peso maior enfim, qual que é o risco adicional que surgiu
E acho que a terceira pergunta é 4,9. Se vier 4,9, né? O Itaú BBA acertou. O Banco Central não entrega a meta esse ano. Como é que fica ali em janeiro de 24 o humor novamente entre o Ministério da Fazenda, governo e Banco Central, talvez não entregando a meta nesse ano, né? Bom, 4,9, na verdade, os nossos economistas já tinham feito essa correção na semana passada, tá? Aí eu não vou te dizer quais são os dados específicos, porque tem alta frequência e tem alguns eventos aí, parece que de imposto, mas eu não saberia dizer. Eu acho que nesse tamanho, e principalmente que 2023 é inflação morta, né? Não tem. Eu acho que tudo está mais direcionado para 2024, onde hoje até o contrário, você teve revisões para baixo, né, de alguns players. Então eu acho que o não entregar, e levemente, porque de 4,6 ou 4,9, né, eu acho que aí está muito numa filigrana que o mercado acho que não afetaria demais. Porque realmente o que interessa hoje é o prazo mais longo, né? Onde o horizonte, no fundo, o que importa, o fator determinante é como vão estar os juros em dezembro de 24, né? Essa é a questão, e até você vê que hoje tinha piorado o humor na semana passada, tinha gente falando até de 9,5, 9,75, até 10, né? E hoje já tem gente abaixo do 8,75 com esse discurso, não, veja bem, porque esse fiscal se alongar e ajustar para o ano que vem, isso daí daria um ensejo para um corte maior de juros. Então a gente está muito na fase da especulação quanto a isso, né? Esse comportamento do corte a gente depende, porque também de alguma forma, de repente, parece que os problemas dos Estados Unidos acabaram, né? E não é bem assim, né? Então, eu acho que a gente melhorou, sem sombra de dúvida, a situação até de quarta-feira para segunda-feira hoje. Você teve uma mudança muito importante dos indicadores lá fora. Mas ainda é aquela história, são dados de alta frequência, né? O payroll veio, tem um erro monstruoso, né? Que a gente até fala, como é que o cara erra no tamanho daqueles, né? Então, até que ponto você tem novos dados que eventualmente podem surpreender negativamente, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente segue com o sapo na panela. Eu acho que diminuíram um pouco o fogo, mas ainda tem muita coisa para ser definida, né? Não é que virou um paraíso lá nos Estados Unidos a partir disso. Não. Você teve uma melhora das expectativas futuras da necessidade de manter um aperto monetário por mais tempo e mais alto, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Mas pelos dados que você tem hoje, né? Vamos ver se tem consistência nesses dados. Ô Sérgio, a gente até discutia, né, se diante desse cenário, se até seria possível, né, o Banco Central brasileiro chegar na taxa de juro terminal lá de 1 dígito. Pela precificação da curva, sem chance, né? E também com todas essas incertezas, complicado. Do jeito que as coisas estão sendo encaminhadas, só se houvesse uma melhora muito substancial para a gente conseguir ter essa movimentação mais lá na frente, né? A gente ainda está com esse peso da curva de juros ainda bastante elevado, né? E eu acho que esse peso da curva de juros, ele, para mim, tem um peso específico maior, né? Porque realmente essa curva de juros é formada de numa forma técnica, e não é pelos economistas, é pelos traders, é pela mesa, né? Então, sempre pensar que os economistas dos bancos têm sempre uma posição mais low profile e eventualmente até pró-governo.
enquanto as mesas elas são pró-lucro. Então, esse número que está sendo projetado para juros no final de 24, ele está dizendo alguma coisa, que o mercado, apesar dele estar trabalhando no curto prazo de bom humor, no médio e longo prazo ele não está de bom humor ainda, ele não comprou o paraíso, não. Eu acho que essas leituras são importantes quando você acompanha a curva de juros, né? Porque o que é mais importante? Ela está marcando 10 lá, ou o discurso do economista falando em 8,75 e 9? Né? Eu acho que é quem está botando o dinheiro a risco tá falando em 10, né? Ô Sérgio, aquela pergunta super simples, né? O que você acha que está no preço? Né? No sentido assim, chega a semana que vem, o Haddad fala assim, bateu o martelo aqui e não vai dar a meta de zero, tá descartada, enfim. Será que pode ser uma notícia de cai no boato e despenca no fato? Como é que você vê esse eu acho que o maior problema do 0,25 ou 0,50 não é isso, porque você conversando com os economistas variados aí, o pessoal que eu gosto de conversar, estava todo mundo trabalhando já com déficit de 0,8. E aí você fala, bom, se era 0,8, por que mudar de 0,25 a 0,50 muda alguma coisa? Muda tudo. Porque é o seguinte, o mercado estava falando o seguinte, eles estão mirando o zero, não vão conseguir, vem 0,8. Mas na hora que o cara chega falando não é mais zero, não é que vai ter só, não, continua o 0,8. Se continua o 0,8, para que ele mudou? Esse é o problema. A grande discussão era realmente essa. É falar até que ponto a falta da regra ela é muito pior que uma regra que não vai ser cumprida, mas ela é um norte. Esse é o maior problema. Essa tirada do limite é muito mais uma licença para gastar, né? Que isso, de forma alguma, pode ser bem visto, né? A gente já tem um histórico dessa administração do PT sempre com uma propensão marginal a gastar mais do que tem, e a gente sabe o resultado disso. Então, o maior mal, eu acho que é isso, não é o número em si, tá certo? Porque ninguém acredita em zero, ninguém, nunca acreditou. Mas, aquela história, mais importante do que o fato é a versão do fato, né? É parecer que existe esse compromisso, ele é muito mais forte do que uma hora que o cara simplesmente abre mão do compromisso e fala, vamos gastar e dane-se. Eu acho que esse seria um sinal muito ruim. Ô Sérgio, e esse movimento? Eu queria entender um pouquinho sobre o câmbio, né? A gente teve recentemente chegando acima dos R$5 e aí pintaram todos os cenários possíveis de um cenário terrível, né? Aí agora voltou para baixo dos R$5, o pessoal fala, não, agora, né, o cenário já é outro, já está bem melhor. Como que você está vendo essa movimentação toda e esses prognósticos, né, de ou céu ou inferno de uma hora para outra com esse câmbio que a gente está passando? Eu acho que mostra, como sempre, que ninguém está entendendo nada do que está acontecendo no câmbio, tá certo? Não, eu dei risada. Na sexta-feira já apareceram os acólitos do Robin Brooks, que é o famoso carequinha do JP, que, né, preconiza que o Brasil é a Suíça, a Sul-Americana e outras fanfarronices, mas que ele jura de pé junto que vai a 4,5. Então, na sexta-feira, com aquela melhorada, já veio a galera do 4,5. A mesma galera que 3 dias antes estava falando, não, agora com essa vai a 5,10, 5,20. Eu acho que, na verdade, o dólar está ancorado nessa faixa de 5 paus, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo,
você não ter, você por enquanto ainda não tem nenhum estímulo a ter uma saída massiva de dólar, mas também não uma entrada. Porque você tem o seguinte, a nossa taxa de juros ainda é bem atrativa e vale o risco de continuar aqui. Então, eu acho que o que a gente tem, eu gosto de pensar em dólar sempre como uma zona de preço. Eu acho que a zona de preço dele é isso aí, é 5, 5,10, 4,90, um pouco mais, um pouco menos na hora que pode dar um overshoot do amor ou do ódio, mas é isso, e tentava, né, a cada último movimento projetar o futuro, isso é mortal, né? E é de uma primariedade incrível, né? Sabe, a gente está num tal grau de incerteza que os movimentos, né, eles estão muito ligados a dados de alta frequência, que estão sendo negados na sequência. Então, aquela história, deixa por aí, não vai fazer muita diferença. Eu acho que o importante nesses momentos de câmbio é você ver, vai piorar ou vai melhorar, por quê, né? Que razão você vai ter de câmbio, você vai ter fluxo, porque câmbio é fluxo e expectativa. Você vai ter uma melhora das expectativas muito grande, vai ter uma melhora de fluxo. Normalmente no fim do ano isso não acontece, né? A gente tem essa parte, esse último trimestre, é normalmente um trimestre de remessa de lucro, remessa de dividendo, fechamento de conta intercompany. Então, essa é uma faixa que normalmente você não tem grandes entradas, o saldo tende a ser negativo. Mas também não vejo assim uma piora de falar, não, ó, vai para 5,30, 5,40, por enquanto não há dados para a gente pensar isso, nem num grande bom humor, nem num grande mau humor. Boa. Ô, Sérgio, só uma última pergunta, que a gente está falando aqui um pouquinho sobre o resultado de bancos. A gente já teve agora Santander e Inter, mas eu queria ter uma leitura sua, não sei se a gente consegue fazer de trás para frente, no sentido assim, o custo de capital dos bancos, eles já estão refletindo alguma possibilidade de aumento da inadimplência, ou ainda inadimplência não é uma preocupação? Como é que você vê que, de certa forma, acho que não trouxe um susto que era esperado até nos bancos que já divulgaram o resultado até então, né, até esse momento? Eu acho que teve na última leva de resultados, você teve um grande que teve resultado mais pesado, né, ele reconheceu uma inadimplência maior. Eu achei bom os dados do Santander, realmente, essa parte de ter não ter um aumento, né, porque tinha um medo com essa coisa de juros muito altos, né, atividade relativamente desaquecendo em alguns setores, você podia ter um aumento maior. Não, e no caso da capitalização, eu acho que os bancos têm conseguido captar muito bem, tá certo? O mercado não abriu. Você vê que o mercado primário de título de financeira está em níveis bem baixos, tá certo? Muito, muito abaixo do mercado secundário. Então é um mercado que está mostrando que se beneficiou eu acho que dos problemas que houve no começo do ano de crédito privado como um tal, teve uma migração importante de recursos para os bancos. E os bancos souberam se aproveitar disso e fazer um colchão de liquidez, né? Então, eu acho, isso é uma posição que eu tenho, quem me conhece há mais tempo sabe, eu acho o sistema financeiro brasileiro extremamente sólido, eu acho que é dos mais sólidos do mundo, se não o mais sólido, né? Então, é aquela história, é um problema, tem um lado também que eu critico muito a concentração, mas a concentração ela também permitiu que você tivesse um fortalecimento do sistema, né? Os maiores bancos, eles são muito sólidos, eu gosto muito do setor. Boa, Sérgio, um momento bola de cristal aqui, para essas semanas, o Felipe. IPCA, você acha que pode ter um risco baixista ou altista? O que a gente pode ter de surpresa no IPCA? Aí já é mais, aí já é duro. Basta o que eu já sofri com o meu Fluminense nesse fim de semana. Isso aí, sofreu não, que fazer sempre sofre. Ainda mais com a Argentina, é sempre um sofrimento atroz. Não, mas eu acho que é aquele negócio, o dado a gente está em cima da estimativa, não tenho nenhuma
sabe, nenhum viés para essa publicação, não. Maravilha. Sérgio Machado está feliz hoje, mas com a bola, né? Com o mercado a gente vai ficar sabendo em breve. Sérgio, obrigado, viu, pela participação. Muito bom poder contar contigo aqui. Uma boa semana para você. Eu que agradeço. Um abraço, uma boa semana para todos nós. Valeu, boa semana para você também. Sérgio Machado, sócio-gestor da MAG Investimentos aqui com a gente. 3 horas e 29 minutos. Eu estou monitorando aqui, né? O mercado, o Ibovespa. Perdeu fôlego, hein? Tá subindo 0,04, praticamente no 0 a 0 nos últimos minutos aí, perdendo um pouco do fôlego, perdendo um pouco daquela movimentação um pouco mais de alta, inclusive ao longo aqui da nossa programação, ao longo do BMC Market, estava subindo 0,2% mais ou menos, agora 0,04%, praticamente no 0 a 0, né? Ganhou desde a abertura, olha só, ganhou desde a abertura aqui 100 pontos praticamente, nem isso, 50, 60 pontos. E aí a gente vê, né, que as empresas que estão fazendo uma movimentação bastante forte para baixo, justamente as empresas mais do ciclo doméstico, né? Ligadas aqui à questão de juros, questão de inflação, à atividade aqui no Brasil. E as empresas que mais sobem nesse momento são algumas que têm uma certa exposição mais do lado externo, né? Frigoríficos principalmente e as exportadoras de commodities. É isso, vamos fazer o seguinte, 3 horas e 30 minutos, a gente vai agora para um rápido intervalo, na volta a gente fala mais de resultados, a gente fala, inclusive, quero opinião de Saravalli sobre esses frigoríficos aqui, que será que ninguém segura mais os frigoríficos aqui no nosso Ibovespa? É isso que a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu volto já, você continue com a gente no BMC Market. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor.
Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 34 minutos nesse começo de semana bastante movimentado e o Ibovespa tentando se segurar aqui na parte de cima, na parte positiva, 0,11% de alta. Eu quero falar com o Saravalli agora para tentar entender um pouco dessa movimentação, principalmente das empresas que mais sobem no Ibovespa. Vou elencar, hein, Saravalli, as 3 primeiras colocadas dessa segunda-feira. BRF, Marfrig e Minerva. BRF subindo 11%. Marfrig 6,23 e a Minerva 4,20. A JBS sobe só 2,16, né? Só fica por minha conta e entre muitas aspas aqui. O setor de frigorífico está desempenhando bem, hein, Saravalli? A gente está vendo, não é de hoje, algumas movimentações importantes no setor. E muita gente chegou até a se questionar, né? A respeito dessas empresas, a respeito do setor como um todo, né? A gente vê algumas movimentações, Marfrig, BRF, Marfrig, algum deal ali, questão da Minerva, né? Fazendo algumas aquisições. Enfim, o setor está na boca aí do mercado, não é de agora, mas hoje a gente vê um desempenho bastante forte, né? O que será que acontece? Investidores notaram a presença e notaram a existência dos ativos ligados ao setor frigorífico? Bateu aquela fome e lembrou do... Fala, pô, veio o feriado. Tem um setor de proteínas. Veio o feriado aí, está o pessoal largado. falou, poxa, vou fazer um churrasquinho. Brincadeiras à parte, o setor está indo bem. Mas assim, tem uma relação, porque basicamente, vamos pegar desde a quarta-feira, né? Lembra que acho que teve um dia, se não fala na memória, sexta-feira, até acho que BMC News, todas as capas de jornais, falou assim, teve uma ação no Ibovespa que caiu, Suzano, né? Uhum. E proteína, a gente lembra o seguinte, vamos tentar fazer um paralelo, lógico que acho que tem uma soma de fatores aqui, porque talvez os analistas e investidores estejam ficando mais otimistas. Mas lembrando que existe uma construção de portfólio, né? Então, se a gente está vendo um cenário da possibilidade dos Estados Unidos vão manter os juros altos por muito tempo, né? Como o Felipe falou, potência diferencial de juros piorando, né? Ou seja, não faz tanto sentido não sei ir para países emergentes, vamos para os Estados Unidos, né? Pegar essa taxa aí de 3, 4, 5, 6, 7%, é um retorno alto, né? Warren Buffett decidiu deixar tudo no caixa. Então essa leitura que a gente precisa entender, se o dólar ele pode se valorizar, mesmo que seja no curto prazo, em relação a diversas moedas, em relação aos países emergentes, esse é o cenário, né? Deixa os juros mais altos lá, enquanto alguns países caindo aqui, vou voltar para os Estados Unidos, pelo menos para ter essa taxa. Então a gente pode ter esse dólar, olhando somente para esse aspecto, né? A gente pode ter um dólar aumentando, subindo, se valorizando em relação a várias moedas, tá? Aí quando a gente olha para os investimentos nossos aqui na B3 em ações, a gente lembra de quem? A gente lembra de Suzano, a gente lembra das proteínas também. As proteínas também têm uma componente muito grande de exportação, todas elas, sem exceção. Algumas mais, outros menos, né? Ou seja, talvez a JBS um pouco mais, a gente tem outras empresas, Brasil Foods talvez um pouco menos, mas todas elas têm uma componente muito grande de exportação. Então elas ganham, geram mais caixa ou tendem a se beneficiar de um dólar mais forte. Lembrando que é lógico, em sextas-feiras, né, como a gente viu nessa última, entre feriado, todo o resto da carteira vai subir. Mas imagine o seguinte, e se acontecer o inverso? Todo o resto da sua carteira cair, o que pode proteger, o que pode se beneficiar com um dólar mais alto? São aquelas empresas que a gente lembra de exportação. Então, acho que tem esse primeiro fator. E o segundo fator é lógico, a gente vai ver essa temporada de balanço, mas sempre aquela questão em relação à rentabilidade do setor, a margem, né, os spreads no setor. Talvez muita gente acompanhando uma soma de fatores, nós estejamos chegando talvez num low ou num pior momento já tenha ficado para trás e a gente possa começar a ver uma reprecificação de margens, consequentemente, das companhias. Porque também não adianta a gente falar que as empresas de proteínas estão baratas, né, se as margens continuam muito apertadas. Se a gente tiver uma recuperação, lembrando que o setor trabalha com uma margem muito apertada, a gente está falando aí de um low do ciclo ali na faixa de 2, 3%, no high do ciclo muito otimista, 8, 9%. Então, qualquer melhora, pessoal, a margem sai de 2% para 4%, parece nada, né? Não, a companhia está melhorando em 100% essa rentabilidade. Então, talvez o novo ciclo
comece a ter uma sinalização positiva. Mas o que vai dizer, né, não só preço, não só demanda, mas o que vai dizer é a rentabilidade agora, as margens agora nesse terceiro trimestre. Então, acho que tem uma soma de fatores, né? Por uma questão estratégica, uma questão de proteção cambial, tem uma questão de margem e rentabilidade do setor, uma soma de fatores. Mas me chama muita atenção por ser num único dia, né? É lógico que algumas delas já vinham apresentando um bom desempenho, mas me chama a atenção num único dia a gente ter essa valorização. O segundo ponto, talvez o que a gente pode associar a isso, que tivemos de fato alguns indicadores recentes da atividade econômica chinesa. Lembrando que China, ela demanda commodities como um todo. A China não demanda só petróleo, não demanda só minério de ferro. Não, a China também tem que comer muito alimento. E a gente, de certa forma, teve alguns indicadores que mostram talvez que a China possa, até vendo essas projeções do Itaú, foi uma das casas, que estão confirmando que a China pode crescer 5% até um pouco mais nesse ano. Ou seja, a demanda não está tão fraca assim, não seria tão ruim assim a demanda 23, 24 por commodities, né, e por proteínas como um todo. Então, eu acho que é talvez uma rotação de setores, olhar para um setor aí que está ainda bastante descontado, mas, de novo, ele precisa dessa soma de fatores jogando a favor, né? Será a pergunta, né, que os astros vão se realinhar novamente para o setor, e é isso que a Bolsa está falando hoje, particularmente. Mas eu esperaria ainda os balanços para entender se a gente tem uma sequência de trimestres bons de recuperação de spread. De novo, recuperação de spread. Não necessariamente é o boi na ponta, não necessariamente é a carne na gôndola, né? O que é importante do setor é esse spread, a margem de rentabilidade que fica para o setor de proteínas. Né? Ô, Saravalli, uma curiosidade, né? Eu estava até monitorando aqui as empresas que estão desempenhando bem nesse pregão de segunda-feira. A maioria delas, elas têm uma relação mais com o cenário externo, com exportação, ou de repente até mesmo um setor mais previsível, como algumas utilities, né, elétrica, saneamento, aqui dentro do Brasil mesmo, né? Commodities, algumas empresas ligadas ao setor externo e utilities aqui no Brasil. Empresas mais cíclicas e relacionadas com o consumo doméstico, essas sim estão tendo um pior desempenho. Talvez aquela movimentação que a gente comentava mais macro, né, do primeiro bloco, de um cenário interno, né, um pouco mais pesado, com a inflação com algumas reprecificações, com a questão do juro ainda com interrogações, o cenário fiscal, isso trazendo um pouco mais de peso, um pouco mais de pé atrás para os investidores das empresas aqui do cenário doméstico, né? Talvez isso esteja ainda trazendo algum tipo de movimento. O desafio aqui no país é que a gente está olhando o copo, né? Está meio vazio. Aí olha de novo, não, está meio cheio, né? Ou ficou meio vazio, é o mesmo copo, né? E mudando muito rápido, assim, na quinta-feira, sexta-feira, na verdade, né? Era o copo meio cheio. Acabou a crise. Acabou a crise, novo rally, né? E o que subiu muito forte foram justamente essas ações. A gente vê aqui, principalmente aquelas são centavos, penny stocks ali subindo muito forte. Hoje, não, a Selic, como o próprio Sérgio falou, se tiver 10%, tá ótimo, né? Até muita gente já começando a antecipar, acho que até mesmo foi o Itaú, mas virando um consenso ali que a partir de março é 0,25, não dá para esperar continuar na mesma velocidade. Então, ou seja, não dá para fechar o ano ali nos 9%, 9,25% que está no Boletim Fox, de jeito nenhum, sem chance. Aí a gente volta a reprecificar um pouquinho essa inflação, um pouquinho esse tom aqui que a gente tem na curva de juros e nas ações ligadas ao Brasil. Tá? Então, essa leitura que a gente tem, particularmente hoje, de novo, eu acho que é importante a gente acompanhar os balanços corporativos. Vamos pegar aqui o caso da CVC. Pô, de um ângulo a gente tem a empresa entregando uma sucessão de melhora de indicadores. Por outro ângulo, a gente tem uma empresa que queima caixa, a gente tem uma empresa que tem um monte de não recorrente. Não, preciso tirar o recorrente aqui do impairment desse ativo, fazer uma reavaliação. Não, se tivesse feito esse reajuste, a gente teria entregado um EBITDA 50% maior, enfim. Não, mas espera aí, então a empresa não está ainda entregando bons resultados, né? Você está fazendo, de certa forma, várias reavaliações. Então a gente tem ainda empresas com destruição de caixa, com queima de caixa. Então essa é a preocupação. Cenário
de inflação mais alta. Até já vou elencar aqui numa segunda empresa, o Felipe, que acho que muita gente demanda e eu particularmente gosto muito, recomendo esse papel e a gente fica um pouco menos propenso, que é a BB Seguridade. BB Seguridade, isso aqui eu estou falando da outra ponta, que a gente fica menos propenso às notícias, né? A curva de juros abriu, beleza, elas geram resultado financeiro. A empresa entregou quase 25% de expansão de lucro. É espetacular isso. Então, de um lado, a gente tem uma empresa que se tiver economia melhorando, ela vai melhorando o operacional. Se a economia tiver inflação subindo, piorando a economia, mas os juros continuam altos, beleza, ela tem um resultado financeiro que te garante uma previsibilidade. Então, qual empresa em 2024 vai ter expansão de lucro? Certeza, vou perguntar para você. Difícil, né? Você vai me perguntar, mas depende do ritmo do PIB, depende do ritmo do preço da commodity. Não, a chance da BB Seguridade entregar uma expansão de lucratividade em 2024 é muito grande. Talvez não seja nesse ritmo de 25% de lucro, né? Pessoal, eles entregaram o melhor trimestre da história da companhia, mais de 2 bilhões de reais de lucro. E o que está acontecendo no Brasil? Não, eles continuam entregando a parte de seguro, a parte de resultado financeiro, a parte operacional, os dois estão caminhando bem. Recorde no lucro, recorde no dividendo, né? E também já projetando um dividendo para 2024. Então, a gente precisa lembrar, o investidor ele está querendo tomar um pouquinho mais de risco, né? Mas sempre dá uma conferida na caneca. Pô, não, mas verdade, a caneca está meio vazia. Não vejo a hora tanto de tomar tanto risco assim, como vi de Warren Buffett, né? Então, esse é o recado. A gente tem mudado a opinião muito rápido e a gente não tem sinalização ainda de uma melhora consistente. E com todo esse mal-estar em relação ao fiscal, né? Que os economistas não sabem explicar, né? Para nós que somos analistas estrategistas, né? Chega aqui essa informação, eu não sei se o fiscal pode ser mais um, não, pode ser 0, menos... Até o próprio Sérgio acabou de falar, não, mas as projeções dos economistas já era menos 0,8. Pô, se o governo vier com menos meio, esses economistas da MAG e todos os economistas que passam por aqui não vão deixar lá, vou deixar a mesma projeção de 0,8. Eu vou revisar para menos 1, para menos 1,5, né? Aí que a inflação e os juros não tem espaço para cair. Aí quem volta a sofrer é aquelas ações de Brasil, né? De mercado local. Enfim, ainda acho que talvez sexta-feira tinha passado um pouco da neblina, né? Tinha. E hoje voltou a descer de novo, né? A neblina serra baixou mais forte ainda do que estava na quarta, né? A quarta começou a desanuviar. Porque me impressiona, pô, ver o Itaú. Como até o Sérgio falou, pô, o Itaú, ele é formador de opinião. E a opinião não chega pra gente, pra você que está assistindo o BMC, chega também para você, mas chega lá em Brasília. Pô, o que o Itaú, o Banco Itaú está revisando para cima a inflação e é uma revisão expressiva, de 4,6 para 4,9. O que aconteceu de tão ruim aqui em 2 semanas que precisou revisar para cima, né? E vai chegar lá o colega dele lá no outro banco, do lado, e vai falar assim, pô, mas o Itaú, eu estou com 4,5, o Itaú está com 4,9. Como é que a sua projeção está bem atualizada aí? Está ficando um pouco fora, né, a projeção? É lógico que o tempo vai dizer quem está certo e quem está errado, né? Mas o Itaú, ele é formador de opinião, né? Ele acaba também contaminando os demais, né? Ô Saravalli, e nessa talvez profecia autorrealizável, né, que a gente começa a ver uma piora nos indicadores, ou pelo menos nas perspectivas, né, isso aí se traduz no receio do mercado. Pegando esse gancho que a gente estava falando de BB Seguridade, um resultado muito bom, importante, um resultado trazendo números expressivos, e a exemplo do que a gente comentou de Inter, né, se esperava que houvesse uma reação boa do mercado, o mercado penalizando a empresa, né? Chegou a subir, mas agora praticamente no 0-0 em queda, né? E não é aquela coisa de, nossa, subiu muito nos últimos dias e agora está tendo uma realização. Subiu 3% nos últimos dias e agora está caindo, né? Então, para a gente ver como o cenário acaba impactando também nas expectativas e na precificação de algumas empresas, né? Muito do que a gente está falando aqui. E talvez seja até o inverso, né? A gente está começando a escutar aquelas sátiras de temporada de balanço, assim, resultado
bom, a ação cai, resultado ruim, a ação sobe ou a ação fica de lado? Porque pode ser até justamente esse um dos triggers. Imagina o seguinte, você é um investidor estrangeiro, você tem posição lá no Banco Inter, né? E você já espera, faz projeção, conversa com a companhia, você já espera um resultado bom. Vem o resultado bom. Aí abre o pregão subindo 2, 3%. Você manda um telefonema, fala assim, ó, aperta o botão e fala assim, ó, pode zerar minha posição, né? Algo parecido pode estar acontecendo com o Banco Inter hoje. Né? Não justifica, pelo menos pelo resultado apresentado, essa queda expressiva. O que deveria estar acontecendo é os investidores tomando esse papel do outro lado. Só que quem é o comprador marginal? Né? Sou eu, Felipe, comprando 100 ações, só que tem uma ordem de venda lá de 10 mil ações saindo. Então, talvez, vem resultado bom, pô, será que vai subir? Abriu subindo 2. Beleza, bota para zerar. Talvez seja isso que justifique uma queda, não vejo um outro argumento. É um cenário mesmo de redução de posições, né? De redução do risco. É uma ordem talvez de fora para dentro, né? Ligando o estrangeiro, enfim, falando para reduzir posição. Não faz sentido o banco entregar, talvez, depois me corrija se estiver errado, mas acho que sim, né? 100 milhões de reais, melhor resultado em termos de linha final da história do banco. Com perspectiva de melhor, de entregar o 2024, todas as linhas muito boas e ação passa com uma realização tão forte, né? Tem que procurar o sentido mesmo, Saravalli. Mas a princípio eu não vejo nenhuma outra justificativa que não seja decisão de redução de posição. Até a gente gosta de acompanhar aqui também, né, a saída de estrangeiro, então é bom lembrar aqui nessa segunda-feira como é que foi, como está sendo a saída de estrangeiro. Mas se eu olhar para o mês de outubro, foi uma saída líquida de estrangeiro, né? Que trouxe pressão para muitos papéis. Exatamente. Outubro, basicamente, só saída, né? Saiu bilhões e bilhões, 2,5, se não me engano, de estrangeiro aqui no Brasil. Ô, Saravalli, a gente está na reta final aqui, né? Segunda-feira, semaninha boa para a gente conversar, muitos resultados, muitos assuntos. Amanhã tem ata do Copom, na sexta-feira tem IPCA. A gente está cheio de dados importantes saindo. Fora aí. Pancada de balanço corporativo. Só 155. Agora deve ser uns 150 por aí. Tivemos 4, 5 de manhã. E né? Ao longo dos dias você vai comentar todos, né, Saravalli? Vou todos comentar, eles. Gravar, né, editar. Vai falar todos eles e analisar todos eles. Brincadeira. Deixa as considerações finais aí, Saravalli, para essa semana que está só começando. Mas o recado acho que é justamente esse. Assim, eu ainda priorizo, né? Tenho a sugestão de priorizar empresas como a BB Seguridade. Mas Marco, deveria estar subindo, sim, eu também gostaria que estivesse subindo 5, 8, 10% hoje. Mas se você está comprando uma empresa que está gerando muito caixa, que é resiliente, né? Que não vai sofrer tanto assim, dependendo do cenário econômico. Na verdade, pelo contrário, quanto mais as curvas de juros se mantêm elevadas, mais resultado financeiro, é o tipo de empresa que eu prefiro priorizar, né? É a famosa empresa assim que você faz, nossa, vou ter um grande ganho de capital aqui? Não, né? Mas você vai ter uma renda passiva, pode ter um ganho de capital, ainda é um ativo descontado, e você pode ter uma renda de 10, 11, 12%, que é a minha projeção para 2024 em termos de dividendos. Esse tipo de empresa que eu tenho priorizado, né? Resultado de Gol, por exemplo, não achei que foi tão ruim. Tiveram vários aspectos de melhora, né? Mas num dia de maior aversão a risco, o papel também veio apresentando uma volatilidade. E esse, até para deixar só uma última provocação aqui, que o Felipe não vai ter nem tempo de comentar, né? Isso pode ser bom. Não vai ter tréplica? Mas tem uma companhia aérea lá de fora, chama Ryanair, também de low cost. Se não falo memória, as ações estão subindo de 10% hoje. Você tem um paralelo ali que, de certa forma, ambas as empresas têm melhorado, mostrado alguma evolução, mas aqui as ações da Gol e da companhia aérea sofrendo, lá fora andando. Você começa a ver que tem um peso local, né? Particularmente hoje nessa segunda-feira. E o grande peso local é incerteza em relação ao nosso futuro aqui, do nosso equilíbrio fiscal, né? Porque se o setor está passando por alguma sinalização de recuperação e ambas as companhias mostraram alguma evolução, né? Por que essa discrepância se são companhias, né, de certa forma, comparáveis, né? Então essa é a última provocação. Mas amanhã a gente vem com mais resultados aí, ata do Copom, IPCA, na semana bastante carregada.
Tá certo. Combinado então, Saravali. Já que eu não tenho direito à tréplica, fica sossegado. Brincadeiras à parte. Até amanhã, Saravali. Até amanhã. Abraço, valeu. Boa tarde. Ótima tarde para você, Saravali, ótima tarde para vocês que estão nos acompanhando. Obrigado, viu, pela audiência, obrigado pela companhia aqui ao longo do nosso BMC Marketing, obrigado por toda a interação que vocês têm aqui com a gente nas nossas redes sociais e nas nossas transmissões. Claro, a gente fica sempre de olho em tudo que vocês, nossos telespectadores, acabam deixando ali de mensagem, de recado para a gente fica em cima do lance. Obrigado mesmo pela audiência, você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, na Pay TV, você que nos acompanha no nosso portal, bmcnews.com.br e, claro, você que está aí dentro do Profit da Nelogica assistindo a programação da BMC News. A gente volta amanhã, a partir das 2h30 da tarde, eu, Marcos Saravali, nossos convidados. Você fica agora com o closing, hein? Forte abraço, tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em